Bom, é um prazer enorme estar aqui de novo. Fazia tanto tempo que eu não via para cá que eu nem lembrava onde era essa sala e eu tive que perguntar aí pelo caminho. Mas é sempre um grande prazer estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade para mim também para compartilhar algumas reflexões com vocês. Então, um prazer imenso. E aí, assim, quando o Daniel me apertou para falar como é que seria o tema aqui da minha palestra, eu falei, bom, Universidade e Inovação. Né? E aí isso pode ter gerado um questionamento entre alguns de vocês, né? Do tipo, bom, mas universidade e inovação, é isso mesmo? Né? Inovação não é papel da empresa? Isso aí não é coisa da empresa? Será que é isso mesmo, né? Universidade e inovação, o que tem a ver a universidade com a inovação? Né? Então, é isso mesmo, é universidade e inovação. Né? Porque já há alguns anos, isso não é uma coisa recente, as nossas universidades têm sido demandadas fortemente a contribuir com a inovação tecnológica do país. Né? Então, vamos ver se está. Então, a universidade deixa de cumprir apenas aquela sua função básica, né, e primordial da formação de recursos humanos e geração de conhecimento novo, para contribuir também com o desenvolvimento econômico da região na qual ela está inserida. Né? Então, é claro que inovação é uma ação da empresa na medida que é a empresa que leva os produtos e serviços para o mercado e transforma o conhecimento gerado em riqueza. Né? Então, tudo bem, a gente precisa das empresas para gerar inovação. Mas as universidades e os institutos de pesquisa no Brasil, né, têm assumido um papel absolutamente relevante e preponderante nesse processo, né, contribuindo então para o desenvolvimento econômico. E esse envolvimento, né, universidade, empresa, governo, na promoção da inovação, ele tem sido denominado como hélice tríplice, né, esse modelo da hélice tríplice. O que é esse modelo da hélice tríplice? O modelo da hélice tríplice das interações universidade, empresa, governo é chave para a inovação em sociedades baseadas no conhecimento. Então, esse modelo, ele foi proposto por Edskovits e o que ele diz é o seguinte, imaginem uma hélice, né, onde na ponta de cada uma das três pás esteja universidade, empresa e governo. Então, o modelo do Edskovits diz o seguinte, que as ações desenvolvidas por cada um desses parceiros, né, a universidade, a empresa e o governo, ela influencia e ela é influenciada pelas ações dos demais parceiros. E isso gera uma espiral de desenvolvimento. Né? Então, é por isso que ele diz que isso é chave, né? Essas interações são chave para gerar inovação em sociedades baseadas no conhecimento. Né? Então, o que a gente assiste já há algum tempo, né, o suficiente para caracterizar uma mudança de paradigma, né, é
o incremento da função da universidade. Então, de uma missão tradicional apenas de formar recursos humanos, né, ela incorpora a missão de desenvolver pesquisa e gerar conhecimento novo. Isso é conhecido como a primeira revolução acadêmica, né? E agora, esse comprometimento, esse envolvimento das universidades nas questões do ambiente na qual ela está inserida, né? Promovendo o desenvolvimento econômico ou contribuindo para a promoção desse desenvolvimento econômico, né? E contribuindo para a transformação de conhecimento em riqueza é a conhecida segunda revolução acadêmica, né? Bom, mas como fazer isso, né? A chave de tudo é a gente conseguir transformar conhecimento em riqueza. Então, a gente sabe que no Brasil, aparentemente, a gente tem conseguido bons resultados em termos de geração de conhecimento novo, né? Nós temos uma produção científica considerável que coloca o país entre, às vezes, na 13ª, às vezes na 14ª, às vezes na 15ª posição entre os países que contribuem, né, na geração de ciência, é responsável por 2,2% da produção científica mundial, dependendo da base 2,7%. Então, são informações importantes que indicam que a geração de conhecimento ela ocorre no país. Outro indicador é o número de mestres e doutores que são formados, né? Mas como que a gente transforma isso em riqueza? O grande desafio é esse, transformar o conhecimento em riqueza, né? Por meio de produtos e serviços que sejam levados para a sociedade, que melhorem a qualidade de vida das pessoas, promovam desenvolvimento econômico, político e social, né? Então, o que nós temos, o nosso desafio é transformar, levar as invenções, os resultados gerados na nossa universidade para o mercado, né? E aí, como fazer isso? Porque não é a universidade que vai estar lá, né? Que vai produzir, que vai comercializar produtos e serviços, né? Então, como fazer isso? A gente tem que fazer isso por meio da cooperação com empresas, né? Então, são as empresas que vão levar isso para o mercado. Então, isso envolve processos de transferência de tecnologia, né? E lembrando que esses processos, eles são sempre mecanismos de mão dupla, né? Mecanismos de mão dupla, segundo os quais a universidade coopera com empresas e transmite seus conhecimentos, mas ela também retroalimenta a sua pesquisa, forma melhor os recursos humanos, enfim, né? Todo esse discurso que não é novo, né? A gente na universidade tem há muito tempo discutido isso, da importância dessa cooperação para as atividades que nós desenvolvemos, né? As universidades desenvolvem pesquisas que geram conhecimento novo, que podem vir a serem caracterizadas como invenções, né? E a gente contribui na inovação, para a inovação tecnológica, quando esses nossos resultados chegam ao mercado, né? Então, esse é o conceito proposto por Etzkowitz também, né? Ou da Hélice Tríplice, né? De universidade empreendedora, que é a universidade que capitaliza os seus conhecimentos, ou seja, ela gera conhecimento, né? E faz com que esse conhecimento se transforme em riqueza, se materialize no mercado por meio de empresas
em produtos e serviços, né? Então, isso que é uma universidade empreendedora. Então, como que isso ocorre, né? Ocorre de duas... Como que a gente pode fazer e proceder este processo de transferência de tecnologia, né? Então, tem duas vertentes principais. Então, eu não estou falando mais agora de transferência de tecnologia por meio de publicação, por meio de palestras, por meio da formação de pessoas. Estou falando especificamente de transferência de tecnologia por meio de empresas, né? Seja a universidade colaborando e cooperando com empresas, ou seja, gerando novas empresas, as chamadas spin-offs acadêmicas, né? Então, a gente tem a universidade, né? Geração de conhecimento. E a transferência para empresas que já existem, inovadoras, né? Ou que querem vir a se tornar inovadoras, ou por meio da criação ou do estímulo à criação de novas empresas, as chamadas spin-offs acadêmicas, né? Para isso, a gente tem, estimulando esses mecanismos aqui, a gente tem muitos programas governamentais que dão recursos financeiros, né? Estimulando essa cooperação como uma forma dessas empresas, as que ainda não forem, de se tornarem empresas inovadoras, né? Então, aqui a gente tem mecanismos como subvenção, incentivos fiscais, financiamento, né? Um monte de coisa. E isso daqui, na medida que essas empresas cooperam com a universidade e buscam inovar, não só utilizando os seus recursos internos, né? Mas também os recursos externos que incluem a universidade, não só a universidade, clientes, fornecedores, concorrentes também, né? Isso é o que a gente conhece como Open Innovation, né? Ou inovação aberta. Aqui, para essas spin-offs, essas novas empresas, também a gente tem uma série de programas e de recursos que contribuem, que auxiliam, que estimulam a criação dessas empresas, né? Ou para empresas, não exatamente para spin-offs propriamente, mas para novos empreendimentos, né? Para empresas inovadoras, para startups. E um dos mecanismos que a gente tem, além dos mecanismos financeiros, então, que também estão aqui, são as estruturas, as incubadoras, né? E os parques tecnológicos, né? Então, as incubadoras, elas podem estar dentro de um parque tecnológico ou não, né? Podem estar dentro da universidade ou não, né? E o parque, mesma coisa, ele pode estar dentro da universidade, pode estar fora da universidade. Nem toda incubadora está dentro de um parque, mas em geral todo parque tem uma incubadora de empresas, né? E esse aqui é o modelo da triple helix, né? Ou da hélice tríplice do Edskowitz, né?
que é a ação do governo promovendo a cooperação entre universidades e empresas e a geração de novos empreendimentos com o objetivo de gerar desenvolvimento econômico, né? Então, simplificadamente, é isso daqui. Se eu soubesse fazer isso, com todos esses efeitos especiais que a Meire fez para mim, eu ia fazer aqui. Quando eu aprender a fazer isso, aí eu não vou mais precisar escrever na lousa, que fica difícil aí para enxergar, né? Mas, enquanto isso, né? E aí, então, tendo em vista isso, tem uma estrutura, né, que é uma estrutura-chave, que está aqui do lado que está aqui nas universidades, né, que são os escritórios de transferência de tecnologia, como um agente capaz de promover esse processo, né, como um agente capaz de estimular, de incentivar, de facilitar, né, de viabilizar esse processo. Então, escritórios de transferência de tecnologia já existiam em várias universidades brasileiras muito antes da Lei da Inovação, né? A Lei da Inovação de 2004, regulamentada em 2005, ela determina que as universidades e institutos de pesquisa federais, né, que tenham uma estrutura para zelar pela propriedade intelectual daquela instituição, né, e transferir tecnologia. Então, uma coisa importante da Lei da Inovação, que às vezes a gente passa por cima, é que é uma lei, ela é voltada para as empresas, né? É para promover inovação tecnológica nas empresas. Mas como ela faz isso, né? Com que mecanismos? Promovendo a aproximação e a cooperação dessas empresas com universidades e institutos de pesquisa, que no nosso país é onde ocorre o grande investimento em P&D, em pesquisa e desenvolvimento, né? Diferente de outros países desenvolvidos, onde o P&D predominantemente é com recursos privados das empresas, né? Então, é nesse sentido que a Lei da Inovação coloca que a necessidade. Então, o que a Lei da Inovação diz? Diz o seguinte, ó, toda universidade, instituto de pesquisa, né, tem que ter um núcleo de inovação tecnológica, né, o chamado NIT pela Lei da Inovação, né, que é uma estrutura capaz de proteger a propriedade intelectual da universidade e transferir. Então, sempre o mais importante nessa história, né, é a transferência. Por que a gente protege? Não protege para ter um monte de patente, né? Não protege para falar, olha quantas patentes que nós temos, né? A gente deve proteger para transferir, para levar aquele conhecimento para a sociedade através de uma empresa que vai explorar comercialmente aquilo, mas de uma forma que a universidade tenha o retorno, né, e que os pesquisadores participantes daquele desenvolvimento também tenham um retorno, inclusive financeiro, na forma de royalties, se for o caso, né, mas minimamente o reconhecimento daquela propriedade intelectual, daquele esforço de pesquisa e desenvolvimento que foi realizado, né? Então, esse é o papel dos núcleos de inovação. E aí no Brasil, o número de núcleos de inovação tecnológica, com os mais diversos nomes, cresceram exponencialmente depois da Lei da Inovação, né? Então, hoje, a gente tem mais de 200 núcleos de inovação tecnológica, né, que são agregados, né, que se associam num fórum chamado Fortec, que é o Fórum dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, né, e que transcendeu a questão das universidades públicas
e institutos de pesquisa federais, né? Então, hoje, também porque em alguns estados a gente tem leis de inovação estaduais, então as universidades estaduais também têm seus núcleos de inovação, universidades privadas também têm seus núcleos de inovação, institutos de pesquisa, enfim. Então, hoje a gente tem mais de 200 no país, que vão, inclusive, se reunir na próxima semana em São Paulo, no encontro anual do Fortec, né? E essas estruturas, algumas universidades já tinham isso muito antes da Lei da Inovação, né? E essas estruturas vão sendo aperfeiçoadas, vão sofrendo alterações, né? Vão se adaptando aos novos desafios, né? Então, aquelas que não tinham, criaram, e algumas outras que já tinham, sofreram algumas mudanças, né? Essas estruturas, em várias universidades, têm nomes assim, ou é Centro de Transferência de Tecnologia, ou Centro de Inovação, ou Núcleo de Inovação Tecnológica, ou Agência de Inovação, né? Então, os nomes são bem variados, né? Mas a estrutura, o objetivo é isso, é servir como uma interface facilitadora da gestão desse conhecimento da universidade e da transferência para empresas, né? No nosso caso aqui, a gente tem, hoje a gente tem a Agência de Inovação, criada em 2008, mas essa estrutura aqui dentro é muito anterior a criação em 2008 da Agência de Inovação, né? Então, desde do final da década de 90, quando nós iniciamos os esforços de identificar aqui na UFSCar a propriedade intelectual que estava sendo gerada, né? E começamos a pensar sobre esse assunto. Então, de lá para cá, num primeiro momento, no EMP, o Núcleo de Extensão Universidade de Empresa, se preocupou com essa questão, né? Isso de uma maneira institucional, cobrindo a universidade toda. Depois, a FAI, né? Quando o tempo que eu assumi a diretoria executiva da FAI, eu criei um setor de projetos que depois deu origem a uma divisão de propriedade intelectual, que foi justamente a estrutura para a gente iniciar esse serviço, né, para a comunidade acadêmica da UFSCar de proteger a propriedade intelectual e licenciar, e negociar e colocar na rua esses resultados, né, facilitando esse processo de cooperação. Então, e depois disso, com a Lei da Inovação, o modelo que a gente tinha não atendia mais a Lei da Inovação, porque a gente tinha o tal, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, mas não era na estrutura da universidade, era na estrutura da nossa Fundação de Apoio, conforme que não estava de acordo com o que pedia a Lei da Inovação. Então, aí nós criamos a Agência de Inovação, que incorporou a divisão de propriedade intelectual da FAI, né? Então, mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas então, entendendo esse daqui como um elemento chave, né, para que a universidade possa cumprir de uma maneira adequada o seu papel na promoção da inovação, nós fomos tentar entender, e depois de muito compartilhamento e estudo dos núcleos no Brasil, né, nós fomos tentar entender, pegar iniciativas em outros países, né, para aí ver o que a gente estava fazendo, se estava adequado, se não estava adequado, o que a gente poderia incorporar, aprender com eles, né, melhorar, enfim, né. E aí nós submetemos um projeto para a FAPESP, o projeto Novas Perspectivas para o Fortalecimento e Consolidação das Ações Desenvolvidas pela Agência de Inovação da UFSCar,
né, dentro do programa de apoio à propriedade intelectual, na modalidade de capacitação, né, e esse projeto permitiu que a gente identificasse algumas fragilidades e potencialidades do que a gente faz aqui, né, e do que a gente pode incorporar das experiências que a gente pôde conhecer. Então, o que eu apresento agora são resultados preliminares desse projeto. Ele não está concluído ainda, né? Inclusive a nossa primeira apresentação pública, né, Meire? É a nossa primeira apresentação pública desses resultados, são resultados preliminares, né? Então, talvez ainda esteja faltando alguma coisa aí, mas eu acho que já vai ser legal para a gente analisar um pouquinho a situação. Bom, então nós selecionamos, né, e essas universidades passaram pelo crivo da FAPESP. Nós selecionamos algumas universidades para conhecer o escritório de transferência, né, e treinar o pessoal da nossa agência de inovação, né, que ficou exceto uma dessas que não teve condições de receber o pessoal por mais tempo, nas demais, que foi a Universidade de Valência, nas demais, Universidade da Geórgia, Universidade da Califórnia e Universidade do Porto, a gente teve uma visita inicial, né? E depois o pessoal da agência de inovação ficou e recebeu um treinamento, né, por um tempinho um pouquinho maior, né? Então, o que a gente viu de bom, né, em cada universidade? Então, primeiro, a Universidade da Califórnia. Bom, a Universidade da Califórnia, criada em 1868, ela tem 10 campi distribuídos pelo estado, né? E ainda ela é responsável por 3 laboratórios nacionais. E tem um escritório central, que é o escritório da presidência, né, que fica em Oakland. Para ter uma ideia, né, da magnitude, né, do que a gente está falando, são 233 mil estudantes, né, 190 mil professores e funcionários e mais de 1.700.000 ex-alunos, né? E ela tem laboratórios, observatórios, bibliotecas, museus, centros médicos, né, espaços de arte e ciências, enfim. Então, é uma estrutura muito densa, né, e muito sólida. Então, funciona dessa maneira. Tem a UCOP, então é esse escritório central, o escritório da presidência, né, que fica em Oakland, e aí os 10 campi ficam espalhados pelo estado da Califórnia. Então, a gente teve condições, inclusive, de conhecer, além do escritório que foi quem nós somos recebidos aqui, no escritório da presidência, né? E além desse escritório, a gente teve condições de visitar os campi de Berkeley, Davis, Sacramento, que não aparece no mapinha aqui, São Francisco e mais os laboratórios. Aí o pessoal ainda foi no laboratório. Aqui são os 3 laboratórios, né? E Livermore, né? Então, e aqui nada mais é, né, do que o Vale do Silício, né? A região dos Estados Unidos mais conhecida pelo potencial de geração de inovações, né, de geração de empreendimentos inovadores, né? Mas dá para ver facilmente que isso não é à toa, né? Tem toda uma estrutura e que pressupõe, como a gente podia esperar, primeiro, geração de conhecimento. Então, se vocês derem uma olhada assim rápida aqui, eu até destaquei
praticamente todos os campi têm entre suas áreas fortes as áreas de engenharia, né? Engenharia. Aqui no laboratório de Berkeley, materiais avançados, inclusive biocombustíveis e biotecnologia, enfim. Então, tem geração de conhecimento, tem geração inequívoca de conhecimento, né? Essa contribuição da universidade para a inovação, ela não se dá por acaso, né? Tem a pré-condição, tem o conhecimento. O escritório de transferência, o TTO, né? Technology Transfer Office, ele fica lá, tem um escritório central que fica lá no escritório do presidente, né? Lá na UCOP, mas cada um dos campi tem uma descentralização desse escritório, né? Então, cada um dos campi cuida da gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia daquele dado campus, né? E submetido às regras, às diretrizes, às políticas do escritório central, né? E aí, se a gente olhar as áreas do escritório de transferência e tecnologia, né? Proteção da propriedade intelectual, né? Serviços e alianças de inovação, que é a promoção de cooperações estratégicas que possam gerar inovação e também realização de serviços, promoção de serviços. Transferência de tecnologia, empreendedorismo e estímulo à criação de spin-offs, né? Então, se a gente olhar isso, a gente vê que assim, olha, desculpa aí, né, mas não tem nada de novo que a gente não possa ou não esteja em alguma escala fazendo, né? Por que nossos resultados são tão diferentes? Uma questão central e forte é a questão do apoio à criação de empresas. Então, a questão da proteção da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia, é claro que muda muito a escala, né, com relação ao que a gente faz aqui. Eles estão muito avançados nesse tratamento, no desenvolvimento de pesquisa junto com empresas, né, e no tratamento, protegem a propriedade intelectual. Mas uma diferença chave é a questão da formação empreendedora, né? Então, o próprio escritório dá uma série de facilidades, né? Por exemplo, licença rápida para empresas que sejam criadas por funcionários do campus, né? As taxas de interesse que tem que pagar para licenciar uma tecnologia da universidade, elas são reduzidas se for para pessoal do campus e da Universidade da Califórnia, né? Incentivo à interação entre empreendedores e as escolas de negócio da Universidade da Califórnia, aproximação com empresas que investem em capital semente, angels e capital de risco, promoção de eventos e networking orientando o processo de incubação e aceleração, presença de fundo para a realização de prova de conceito. Então, assim, o estímulo à criação de spin-offs, né, é muito forte. Só que é um estímulo, eu fiquei pensando, será que é nesse sentido que a gente tem que brigar aqui, né? Será que é isso que nós precisamos construir aqui, que não está bem resolvido, né? Mas, se a gente parar para pensar, acho que assim, tem muito pouco efeito se a essa altura da vida dos estudantes, ou seja, quando eles estiverem aqui na universidade, né, ou na graduação ou na pós, a gente for querer que a essa altura eles se transformem em potenciais empreendedores, né? Se nenhuma formação nesse sentido foi dada a vida toda da criatura, né? A gente
Não, a gente, enquanto professores, a gente forma as pessoas para procurar emprego, né, e ir trabalhar numa empresa. Ou, se a gente acha que alguém é bom, a gente fala para vir fazer pós-graduação. Fala a verdade, né? É isso que a gente faz. Então, como que a gente vai querer? O que adianta a gente oferecer qualquer facilidade, né, mundos e fundos aqui no escritório para estimular a criação de empresas, se a gente não tem essas pessoas, né, essa formação empreendedora do cara desde que ele foi para a escolinha pela primeira vez, né? Então, o ambiente, o que faz uma diferença total no ambiente, tudo bem, gera muito conhecimento, né? Tem toda uma infraestrutura, né? Então, tem toda uma infraestrutura, tem capital semente, tem angels, tem venture, capital de risco, tem incubadoras, tem parques tecnológicos, mas tem empreendedores, né? Tem gente disposta, tem muita grana, e tem gente disposta a iniciar empreendimentos e colocar esses resultados no mercado, né? Então, e aí a gente vê os resultados da Universidade da Califórnia, isso aqui são só de 2012. 1.776 comunicados de invenção. O comunicado de invenção é assim, é quando o pesquisador acha que aquilo pode ser protegido. Então ele chega lá na agência de inovação e fala assim, ó, tô com isso. Daí a gente vai ver se dá ou não dá para proteger, né? Comunicados de invenção, aqui ó, 50% viraram pedidos de patente, 907 pedidos de patente no ano de 2012, né? 375 licenças, né? Ou seja, da propriedade intelectual protegida, eles conseguiram transferir 375 patentes de invenção, ou seja lá modelo, utilidade, o que for, né? Licenças. E 61 empresas criadas no ano, né? Então, a Universidade da Califórnia, ela está lá naquele top da lista das universidades mais produtivas em termos de contribuição à inovação. É a universidade que mais gera spin-offs, né, nos Estados Unidos e assim, contribui fortemente. A gente pode entender um pouco por que o Vale do Silício é aquilo que ele é, né? Bom, aí nós pensamos, bom, quem sabe a Universidade Politécnica de Valência, né, está mais próximo da nossa realidade. Então, fomos conhecer a universidade. Cada uma dessas universidades, ela foi escolhida antes da gente definir no projeto da FAPESP quais seriam as universidades. Nós fizemos assim um levantamento bastante profundo, né, para identificar quais universidades eram boas no quê, né, e para ver o que seria interessante para a gente colocar nesse projeto, né, e ter a aprovação da FAPESP, né. E aí, a Universidade Politécnica de Valência, 3 campi, né, 35.645 estudantes, 2.774 professores, 1.900 funcionários. As áreas de atuação em função de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, olha, só essas 4 áreas aqui já respondem por 75% dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação da universidade. São tecnologias de informação e comunicação, né, TIC, tecnologias industriais, que eles chamam, biotecnologia e agroalimentação, e tecnologias energéticas. Tá? Lá também a gente tem um escritório de transferência de tecnologia que é chamado de Centro de Apoio à Inovação, Investigação e Transferência de Tecnologia.
ele é vinculado a uma pró-reitoria. Mas essa pró-reitoria, olha só, pró-reitoria de pesquisa, inovação e transferência. A questão da pesquisa, ela é fortíssima em todas as universidades que a gente visitou, né? A pesquisa é uma questão central e ela é tratada como a coisa fundamental, né? E de maior importância dentro daquela universidade. Então, o escritório é encarregado de dinamizar e gerenciar as atividades de geração de conhecimento e a colaboração científica e tecnológica, favorecendo a interação dos pesquisadores da UPV e sua participação nos diversos programas e atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Atividades desse escritório: identificação e difusão de programas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Gestão de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Apoio na formalização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Gestão de demandas de tecnologia. Registro, proteção, promoção e comercialização dos resultados de PDI. Assessoria, estabelecimento e acompanhamento de congressos científicos. Então, se a gente olhar essas atividades, né, se a gente analisar essas atividades e pensar na UFSCar, eu acho que dá para dizer que o escritório lá, que na verdade ele está junto ali com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, né? Ele inclui o que aqui na UFSCar fazemos nós, da Agência de Inovação, e mais o que faz a FAI, enquanto Fundação de Apoio, né? Então, essa parte de viabilizar formalmente os convênios e cooperações, que mais? Tem algumas assessoria aqui em congressos, enfim. Eu acho que tem o que fazemos os dois juntos aqui, né? Corresponde aqui mais ou menos ao que faz, mas também nada de tão diferente aqui, né? A diferença, uma coisa diferente sim que eles têm e que chamou bastante atenção é esse Instituto Ideias. Esse Instituto Ideias é o seguinte: dentro desses esforços aqui, né, de estimular a criação de empresas com tecnologia gerada na universidade, o Instituto Ideias, ele auxilia esses empreendedores, né, até que o seu empreendimento esteja pronto para ir para a incubadora. Então, chega lá no escritório, no CTT, né? Chega lá no escritório de transferência de tecnologia deles, o CTT, para proteger a tecnologia. Então, eles protegem a tecnologia e como vamos colocar no mercado? Então, se há alunos, pesquisadores, né? Se há gente interessada em criar um novo empreendimento para colocar isso no mercado, eles mandam lá para o Instituto Ideias, né? E o Instituto Ideias, lá eles ajudam até a fazer um canvas, um plano de negócio, né? Para analisar a viabilidade econômico-financeira do investimento, do empreendimento. Então, aí é um forte apoio, né? E com resultados importantes. Olha, desde 92, o Instituto Ideias colaborou com a constituição de 463 empresas. É significativo, né? Das quais 34% são de base tecnológica. Então, é uma coisa, assim, é importante e significativo. E aí, além do Instituto Ideias, ele fica situado na Cidade Politécnica da Inovação. O que eles chamam de Cidade Politécnica da Inovação é um parque tecnológico que fica no campus
da Universidade Politécnica de Valência, da UPV, né? De frente ao Escritório de Transferência e Tecnologia e à Pró-Reitoria de Pesquisa, né? E que oferece toda a estrutura para esses novos empreendimentos, né? Inclusive, tem uma incubadora de empresas também, né, que está do lado desse parque tecnológico. Então, assim, fica um triângulo muito bem, com interações muito facilitadas, né, entre a parte da Pró-Reitoria de Pesquisa e o Escritório de Transferência de Tecnologia, a incubadora, o Instituto Ideias e tudo isso, né, dentro do parque. Então, uma estrutura fantástica também. Bom, aí, Universidade do Porto. A Universidade do Porto, só uma observação ainda, com relação à Universidade de Valência, a gente vê que também os números em termos de proteção e transferência não são também números tão, exceto a questão da geração de empresas, né, não são números tão distantes, né, do que a gente pode alcançar. E é uma coisa bastante característica lá, que eles chamaram bastante a nossa atenção, é que eles estão muito preocupados com o desenvolvimento de Valência, da região onde eles estão, né? Então, eles estão muito preocupados em gerar negócios e manter esses negócios lá, né? Então, eles se preocupam com o tecido industrial valenciano. Essa é uma das coisas importantes, né, que ilustra o modelo do Etzkowitz, né, da importância dessas interações da cooperação universidade-empresa para o desenvolvimento econômico regional do local onde a universidade está localizada. Universidade do Porto. A Universidade do Porto a gente tinha escolhido porque ela tem programas também de apoio à criação de spin-offs, né, que funcionam, né, muito direitinho, e a gente tinha patentes protegidas junto com a Universidade do Porto, e diferente de outras universidades estrangeiras com as quais a gente também tem patente em colaboração, não posso, a maioria a gente não tem problema, né, é uma ou outra que é mais difícil de lidar. Mas com a Universidade do Porto tinha tudo corrido perfeitamente e eles tinham métodos muito precisos de proteção e de transferência, né? E um programa de criação de spin-offs, e foi essa a razão da escolha da Universidade do Porto. Então, uma das maiores instituições de ensino e pesquisa científica de Portugal, entre as 100 maiores da Europa, né, constituída em 1911. 31 mil estudantes, 2.300 professores, 1.700 funcionários, distribuídos em 14 faculdades, né, e mais uma Business School, que eles chamam Porto Business School, uma escola de negócio, né. Também tem três polos, né, ligados à Universidade do Porto, e o Escritório de Transferência de Tecnologia, né, também é chamado UPIN, né, é a Universidade do Porto Inovação. Então, UPIN é o Gabinete de Transferência e Tecnologia da Universidade do Porto, criado em 2004, né, vinculado à área de P&D e inovação, que está na reitoria da Universidade do Porto, está no prédio da reitoria da Universidade do Porto. Então, a estrutura da UPIN é programas de apoio à investigação e desenvolvimento e inovação, né? Valorização da P&D e empreendedorismo, interface empresa-universidade. De novo, olhando as atividades, né, a gente vê
tudo muito parecido com o que a gente já conhece. Então, aconselhamento legal, avaliação dos requisitos de proteção, serviços de negociação. Lá eles consideram que isso é uma prestação de serviço que o escritório está fazendo para a comunidade acadêmica, né? Incentivo à criação de spin-off, né? Funciona muito direitinho, né? É tudo muito redondinho. Além das estruturas internas, né, eles têm um relacionamento com o clube de empreendedorismo, com capital anjo, né, com Angels, Invicta Angels, e com um parque tecnológico, que é um parque deles, né, da própria Universidade do Porto, que é também, assim, uma estrutura fantástica, recém-criada, né, mas que está ali e que, em conjunto com a Porto Business School, que aí não pertence à Universidade do Porto, né, eles estão fazendo um movimento muito grande para estimular novos empreendimentos. Em que pese a situação muito difícil de Portugal nesse momento, né? A situação econômica geral muito difícil, muito complicada. E aí os resultados, né, até o momento, são 88 pedidos de patente, 13 licenças, comunicados de 164 comunicados de invenção, pedidos de patente internacionais 119. A gente viu como as coisas funcionam, vimos a ligação importante com essas outras estruturas, né, com incubadora e parque tecnológico, né, e vimos os programas específicos para a criação de spin-offs. E aí, finalizando, Universidade da Geórgia. A Universidade da Geórgia, ela foi escolhida porque ela tem um modelo muito parecido com o nosso, né? No estado da Geórgia, assim como no Brasil, as universidades, a gente não pode receber recurso privado diretamente, né, para as pesquisas. Lá na Universidade da Califórnia, eles podem fazer isso sem problemas, né? Mas na Geórgia, não. Então, eles também têm uma fundação de apoio. E isso que motivou a gente ver como é que funcionava lá. Bom, a estrutura, a Universidade da Geórgia localiza-se em Athens, no estado norte-americano da Geórgia, é a maior instituição de ensino superior e pesquisa do estado, fundada em 1785. Possui 35 mil estudantes em 35 faculdades. E aí ela tem a fundação, como eu falei para vocês, né? University of Georgia Research Foundation, o GARF, que assessora e presta serviços para a comunidade, relacionar exatamente o que faz a FAI aqui, né? Presta serviços para a universidade relacionados com a administração de contratos, subvenções, entidades públicas e privadas, atuando como uma interface entre os órgãos da universidade, empresa e governo. A universidade se autodenomina como uma universidade de pesquisa, né? Então, ela tem ampliado anualmente os investimentos em P&D e já tem mais de 300 produtos, são produtos mesmo gerados pela universidade que estão no mercado. Em 2012, investiu 234.880.000 em pesquisa. A universidade também tem o seu escritório de transferência de tecnologia, né, que é o TCO, que serve a comunidade da UGA, conectando a indústria com a academia, de forma que as invenções cheguem ao mercado. Eles, exatamente, né, como a gente procede aqui. E a UGARF, que é a fundação, é que administra toda a propriedade intelectual da Universidade da Geórgia. Então, lá eles têm um convênio entre a UGA, né, e a UGARF,
no qual o GARF ela recebe todos os direitos da propriedade intelectual da universidade e tem a liberdade para negociar, para licenciar, né? E quem faz isso, essa negociação e esse licenciamento, é o escritório de transferência de tecnologia, né? Alguns resultados: 1.700 patentes, né? 1.000 licenças, né? É outra ordem de grandeza, né? 200 produtos criados e 75 empresas criadas. Outra coisa que chamou a atenção aqui também é a grande importância que a universidade dá para o desenvolvimento regional, a inserção da universidade no tecido local, no desenvolvimento do estado da Geórgia. Inclusive, ela tem lá alguns números, né, metas, né, para atingir, do tipo assim, tanto por cento dos projetos de cooperação devem ser com empresas localizadas aqui na Geórgia, né? Como uma forma de contribuição da universidade para o desenvolvimento econômico, né, da região na qual ela está inserida. Bom, e aí então a gente pega esse aprendizado, né, e a questão natural é a gente se comparar e ver o que nós estamos fazendo aqui de bom, o que a gente ainda tem que melhorar, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem, desde 2008, nós temos aqui a Agência de Inovação da UFSCar. Ela é vinculada à reitoria, né? Embora ela esteja fisicamente localizada no prédio da FAI, isso faz com que muita gente ache que a Agência de Inovação é da FAI, mas isso é uma decorrência desse processo pelo qual ela foi criada, ou seja, absorvendo o que era uma divisão de propriedade intelectual da FAI quando ela foi criada, né? Mas ela está vinculada à reitoria. Existe um conselho de inovação que é presidido pelo reitor, e fazem parte desse conselho todos os pró-reitores e diretores de centros. E ela tem ainda uma comissão especial de propriedade intelectual, que é uma comissão de pessoas que são convidadas pelos resultados de pesquisa notáveis, né, nas áreas nas quais a gente tem propriedade intelectual, na maior parte, para ser protegido. Então, essas pessoas podem ajudar. A gente tem, então, a COEP, né, que eu falei. Então, tem a secretaria e tem duas grandes linhas: a proteção da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. E numa estrutura matricial aqui a gente tem assessoria jurídica e assessoria de comunicação. Essas duas assessorias a gente compartilha com a FAI, né? Então, o nosso assessor jurídico e o nosso assessor de comunicação são compartilhados. E aqui eles atendem a todos os setores. E nessa parte da transferência, né? Então, a parte da proteção, olha, quem precisa tem alguma dúvida, né? Se pode proteger, se não pode proteger, vai lá, né? Procura a Patrícia, nossa responsável pela proteção da propriedade intelectual, e vai ter o atendimento. A gente tem vários usuários aqui, né? Então, eu espero que vocês estejam todos muito contentes com o atendimento da proteção, né, e da transferência. E o objetivo é que a gente possa desenvolver mais ações, porque a grande diferença que a gente viu, né, do que nós fazemos aqui e o que é feito lá fora, o foco tá muito aqui, né? Porque o resto, as proporções podem ser diferentes, a escala é diferente, mas está sendo feito, né? Agora, aqui a gente está muito, ainda a gente está muito incipiente, né? Embora
tem esse problema. Não adianta a gente falar, agora nós vamos começar a criar spin-off. Ah, tá bom, cadê os empreendedores, né? Eu estava na semana passada na reunião da AMPEI, no encontro no da AMPEI, né? Nelsinho também estava lá, não sei se você viu essa mesa, teve uma determinada mesa lá, alguém falou, fulano, porque temos que estimular os empreendedores, e aí eu descobri que o fulano de tal, ele leva empreendedores nas suas aulas de empreendedorismo, ele leva empreendedores para contar a sua história, né? Eu falei, tá, né, legal. Faz 20 anos que eu faço isso aqui também, né? Só que o resultado, o que a gente consegue é muito pouco, né? Porque não é aquela história, não adianta a gente chegar agora uma pessoa que não recebeu estímulo a vida toda, né? E a gente querer que agora ele tenha coragem, né, de se lançar num novo empreendimento, que ele se preocupe em ter gerar seu próprio emprego, né? Então, é difícil, o desafio é grande, né? Mas isso é uma das coisas para a gente focar. Nossos resultados: 108 pedidos de patente, 28 concedidas, 21 extensões em outros países, 5 registros de marca, 8 de computador, 20 cultivares. Hoje, inclusive, lá em Araras, tem uma outra parte do pessoal da nossa agência, que o lançamento de mais 3 cultivares, agora de alface, né? A Brunella, Romanella e a Crocantella. Não, a Brunella é a que já existe. A Rubinella, Romanella e a Crocantella. Novas variedades protegidas e já licenciadas. Quando a gente fala aqui das nossas 12 licenciadas, são só patentes, né? Fora isso, a gente licenciou também todas as cultivares de cana-de-açúcar e de alface da UFSCar, né? Precisa pôr esses números aqui também, né? Então, algumas patentes, né? E dentro das empresas licenciadas, né, a gente tem os 3 tipos, né? Então, nós temos tanto empresas que participaram do desenvolvimento daquela tecnologia, são cotitulares na tecnologia e depois tiveram a prioridade garantida pela Lei da Inovação de explorar essa tecnologia, né? Prioridade de explorar, não quer dizer que não tem que pagar. Então, nós temos algumas aqui nesse caso, né? Por exemplo, vamos ver, eu acho que é a Vitopel, a Usiminas. Temos casos aqui de empresas que não participaram do desenvolvimento, mas que depois tiveram o interesse, nós fomos atrás para licenciar alguma tecnologia e elas tiveram interesse, fizemos o licenciamento, né? E elas estão explorando essa tecnologia, por exemplo, a BioArt, a EDG é um caso assim, Spiltag. E temos também aí os spin-offs que estão ainda saindo com dificuldades, né? Ainda não é de uma maneira fluida, mas já temos aí alguns spin-offs. A Vitrovita aqui do Dema, a Binderware, né? Então são alguns exemplos de spin-offs. A gente tem, dentro desses casos de licenciamento, né, a gente tem casos bastante interessantes, né? Então sai daqui do Dema também o papel sintético, né, desenvolvido pela professora Sati, em conjunto com a Vitopel, né, que gerou o Vitopaper. Então, esse é um caso de sucesso. Eu não vou passar os vídeos aqui para sobrar um tempo também para a gente conversar, se for o caso. Mas quando eu apresento fora da UFSCar alguns casos de sucesso, a gente sempre mostra o vídeo da inventora falando do seu evento
né? No site da Agência de Inovação tem vídeos gravados com todos os inventores, né, das patentes que nós protegemos. Isso é uma maneira da gente... Isso facilita a negociação, né, porque esses vídeos são bem focados, dá visibilidade para a universidade, né, e é um reconhecimento também para o inventor que participou e fez aquilo. Então, no site da agência tem todos esses vídeos. E aí, quando eu falo nos casos de sucesso, né, mostrando aqui o caso do Vitopaper, né? Então, a gente mostra a inventora, a professora Sati, e mostra a empresa, a fala da empresa, né? Então, mostrando então, que essa cooperação tem gerado resultados importantes e significativos e que esses resultados estão chegando no mercado, né? Porque os livros aqui feitos com esse papel já estão sendo comercializados normalmente, já estão aí, né, para todo mundo. Então, casos de sucesso também de cultivares, a gente tem licenças de exploração de cultivares para mais de 150 usinas de canas-de-açúcar, né? Temos marca protegida e licenciada, então quando não é possível, às vezes aqui a gente tinha o caso de um método de correção postural. Esse método não é passível de proteção, então nós protegemos uma marca, a marca, que subjacente a ela existe o uso do método, né? E também está licenciado, está sendo utilizado pela Electrolux. E programa de computador, também protegido. Aqui no caso a gente protegeu tanto o programa quanto a marca, porque a proteção de software ela não não seja eficiente, né? Mas de fato ela não é muito eficiente. Então a gente protegeu o software e a marca. E esse licenciamento nem sempre significa que existe pagamento de royalties, né? Então, por exemplo, aqui foi licenciado oficialmente, formalmente para a Universidade Federal do Paraná, mas a UFSCar entendeu que não seria o caso de cobrar por isso, né? Porque era outra universidade federal e tal, né? A Fundação Araucária não teve a mesma sorte, né? Ela pagou. E com isso a gente tem ampliado aí a captação de royalties, né, para a universidade, já tendo atingido até o final do ano passado um acumulado de 2 milhões de reais. Né. Isso não é o mais importante, né? O mais importante é ter esses produtos, transformar conhecimento em riqueza, né? Então, colocar esse resultado desses inventos no mercado, através da ação de empresas, né? Gerando desenvolvimento econômico. E aí, a gente viu tanta coisa, né? E agora tem bastante trabalho para fazer aqui, para a gente melhorar e botar nossos resultados aí dentro dos padrões internacionais, embora a gente tenha visto que em alguns casos a gente realmente não fica devendo tanto não, né? Como nós vamos fazer isso, né? Precisamos continuar esse processo de sensibilização da comunidade acadêmica para a importância da propriedade intelectual, da proteção da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia como formas de promover a inovação, né? De viabilizar, de contribuir para a inovação, né? Melhorar os mecanismos de proteção e intensificar a transferência, tanto por meio de cooperação quanto por meio de spin-offs, né? E aí a agência, esse treinamento que o pessoal recebeu, né, todos os funcionários da agência tiveram a oportunidade de ir a gente fez, dependendo do que tinha de interessante em cada universidade, a gente fez uma escala, então todo mundo teve a oportunidade de ver isso. Então nós estamos com uma equipe motivada, né, agora, e
capacitada, né? E a gente para colocar esses resultados para funcionar, né? E uma coisa que a gente viu também, que as universidades multicamp, elas têm estruturas de interlocução nos outros campos, né? Não só no central. Isso era uma coisa que o ano passado a gente já trabalhou aqui, criando pontos da agência em Sorocaba e em Araras, mas a gente ainda, esses pontos, né, nesses outros campi ainda, eles não deslancharam ainda, porque não tem ainda muita estrutura, né? Então nós precisamos dar um gás nisso para ter uma interlocução maior com os outros campi. E a ligação, o relacionamento com os parques tecnológicos é fundamental, né? Então aqui em particular em São Carlos, que a gente tem 2 incubadoras, 2 parques, a gente tem que ter um relacionamento bem estreito, né? Sobretudo para poder dar uma vazão aqui para as nossas spin-offs. Então nós já temos também um ponto da agência aqui no Parque Ecotecnológico Dama, né? Já tem uma sala lá para a agência ter uma interlocução lá, que na verdade vai ser a interlocução da UFSCar, né? A agência vai estar lá representando a universidade para estimular novos relacionamentos, para promover cooperação, né? E para promover o desenvolvimento que a gente tanto quer, né? Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada.